você olhar os salários, não só do Poder Judiciário, os procuradores também do Ministério Público, você cai para trás. Todo mundo ganhando mais de 100 conto. Exatamente. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Mas tá vendo fuga de capital do Brasil, Bruno? O dinheiro tá saindo do Brasil? Vamos lá, o balanço de pagamentos é uma conta ainda superavitária no Brasil, que é o que mede a relação que o Brasil tem com o exterior em várias frentes, em várias contas. Basicamente, a conta comercial, que é uma das contas, a balança comercial, que é uma das contas do balanço total de pagamentos, ela é muito superavitária. O Brasil exporta mais do que importa, então entra dinheiro. Ele exporta mais do que exporta. Mercadorias. A balança de serviços, o Brasil é deficitário. Ele importa mais do que ele exporta. Contrata mais serviços do exterior do que é contratado, empresas brasileiras são contratadas para prestar serviço no exterior. Perfeito. Agora, um dado importante foi, pela conta financeira, dinheiro mesmo que entra e sai de brasileiros, nós tivemos a maior fuga de capital desde 1982 em 2024 dentro da balança de pagamentos. Desde 1982. Então, a balança total, ela ainda é superavitária. Mas as contas importantes, balança comercial de exportação e importação, ela é superavitária, mas menor do que do ano passado. A conta financeira saiu mais dinheiro desde 1982. E o investimento estrangeiro direto, ou seja, investidores estrangeiros no Brasil, ainda é superavitário, está em 70 bi mais ou menos até o momento, mas também é algo menor do que foi no ano passado. Então começa a chamar a atenção. Mas, de novo, ainda há um superávit, um saldo positivo dentro da balança total de pagamentos. Na parte de investimentos, renda fixa, fundos, nós estamos com uma fuga já de 33 bilhões de reais no ano de 2024. Essa que é a grande pergunta, né? Porque balança de serviço e balança comercial mostra a dinâmica do Brasil de exportação, tem muito a ver com safra, tem muito a ver com preço de commodities, tem muito a ver com demanda exterior, tem menos a ver com o país. Né, talvez seja a última a sofrer, desde que o país esteja ainda com mínimas condições produtivas, não tiver uma guerra, etc, ela é menos, digamos assim, impactada pelo cenário de confiança do investidor internacional. A conta financeira, essa especificamente, que mostra o quanto que as pessoas estão colocando dinheiro no Brasil ou retirando dinheiro do Brasil debaixo desse governo atual. Essa que você está me dizendo que é a pior em 2024, desde 1982? Desde 1982. Se você colocar... Ou seja, eu nunca vivi, eu nasci em 83, eu nunca vi, é a pior da minha vida. Ontem eu estava na televisão americana e eu estava dizendo que o Brasil vivia a pior situação que eu já tinha visto na minha vida. Aparentemente, os investidores concordam com isso, né? Em termos reais, eles estão tirando dinheiro como nunca tiraram desde 1982. Aí a pergunta para você é como pode a comentarista de economia da Globo News e a Dani Lima dizerem que não há razão para isso estar acontecendo? Eu te mandei a matéria aí, tá? Tá no teu WhatsApp. O saldo líquido negativo dos primeiros 10 meses do ano pela conta financeira foi de 56 bilhões de reais. É a maior desde outubro de 1982. O que eu acho é uma resposta que você também... Eu vou mandar aqui pro Bruno, para colocar na nossa tela, Bruno. Coloca aí quando chegar para você. Você, como bom conhecedor, eu acho que você vai conhecer também o Alfredo, que ele era um dos grandes operadores de dólares de tesouraria do Bradesco na época. Vale a pena segui-lo também no X, Alfredo Siqueira, e ele falou uma coisa importante numa resposta a um post lá no X da Miriam Leitão. A militância dessas pessoas não permite que elas vejam os fatos. Ou então, descaradamente, você tem uma distribuição ali de benesses em que ela passa a ser um braço por completo do que hoje muitos já chamam de rede estatal do Lula, que é a Globo News. Porque uma coisa é você ter uma ideologia diferente, e tá tudo bem, eu acho que nós precisamos ter pessoas que pensem diferentes para nós entrarmos num debate positivo e engrandecermos um país, engrandecermos a todos nós como seres humanos. Outra coisa é você discutir dados.
discutir dados, você está relativizando a verdade. Quando você não acredita em mais nada, você não consegue distinguir o bem e o mal, ou a verdade da mentira. E, consequentemente, aí você consegue manipular essas pessoas por completo. Então, a única coisa que eu vejo é ou conivência, porque eu não acredito na ignorância delas, então eu vejo conivência com irresponsabilidade nos pontos. Veja aí. Então, essa matéria do próprio Globo, eu que não sou leitor, mas nem assinante, obviamente, mas eu quis pegar justamente deles para verem que, de novo, não estamos pegando de uma revista que dizem que é alinhada a nós, é Oeste, a Gazeta do Povo. Não, tá aí do Globo. Então, esses são números, 56 bi desde 1982. Então, acho que vale a pena entendermos esses detalhes que, de novo, para mim, é uma militância cega que não está lá para informar, está lá para nitidamente tergiversar a verdade e tentar manter a massa manipulada. Eu acho impressionante porque em 1982, por um acaso, foi até governo do meu avô, e foi a crise do balanço de pagamentos no Brasil quando os Reaganomics foram implementados e os Estados Unidos levaram a taxa... Você teve dois problemas, né? Segunda crise do petróleo, que foi maior do que a primeira, né? E você teve os Reaganomics, né, com a taxa de juros americana chegando a 12%, 13%, depois chegou até perto de 20%. Então a fuga de capital não era só pelo problema fiscal que o Brasil estava vivendo sim naquela época, né, muita obra que o Geisel deixou, aquele desenvolvimentismo dos militares, eu me lembro disso, meu avô reclamar, é muita obra que eu tenho que terminar, então as contas públicas entraram ali em desarranjo, e para piorar, o governo americano, o Ronald Reagan, começou a implementar ali os Reaganomics, e todo o dinheiro do planeta Terra foi para os Estados Unidos, né, porque você imagina, tem gente rica até hoje com a aplicação do Tesouro Americano pagando 15% ao ano. Imagina se isso acontecesse hoje, o que ia acontecer, né? O dinheiro do planeta Terra inteiro ia para os Estados Unidos. E o Brasil hoje, sem esse cenário, vive uma situação pior do que a gente vivia na pandemia e pior do que a gente viveu nessa crise dos Reaganomics de 82, ou comparável que a gente viu na crise dos Reaganomics de 82. Absolutamente chocante. O que esse pacote que foi aprovado, o que essa PEC aprovada na Câmara agora faz, Bruno? Bom, 2 pontos importantes que ela passou, vamos lembrar que foi em primeiro turno, então ainda tem o segundo turno e depois ela iria para o Senado, né, ou irá para o Senado. Foram 344 votos a favor contra 154 contras, e 2 pontos importantes. O primeiro deles, basicamente, é sobre o salário, como eu falei, o salário máximo do funcionalismo público, em que ele fica atrelado a esse teto de R$ 44.008,52, R$ 44 mil. Duvido que vale para o judiciário. Isso, exatamente, é o que vale para o judiciário. O que acontece Duvido que valha. Na prática, eles vão dizer que tem férias, que não sei o quê, que o cara está acumulando no TSE e que aí está acumulando 2 varas diferentes. Se eu olhar os salários, não só do Poder Judiciário, os procuradores também do Ministério Público, você cai para trás. Todo mundo ganhando mais de 100 conto. Exatamente, é bem isso mesmo. E nós eu fiz um vídeo falando sobre isso, que eu peguei os dados do IBGE, mostrando que o funcionalismo público, 70% dele tem estabilidade, 70%. Isso inclui uma série de cargos administrativos, secretária, copeira, como se não existisse no mercado privado de forma muito mais barata, né? Ou seja, é uma bizarrice em que o funcionalismo público no Brasil, com quase 13 milhões de pessoas, consome 14,5% do PIB. Você pega a média da OCDE, é 9%, no Chile são 6%, no México 5%. Então a gente vê que é uma desproporção absurda e não é a grande massa de funcionalismo público não, hein, Paulo? Nós estamos falando da elite do funcionalismo público que consome lá seu Pareto, 80% do consumo vem de 20% dos funcionários, né? Que estão lá nos altos cargos do judiciário, do legislativo. E vamos lembrar que nós temos o judiciário mais caro do planeta Terra. 1,6% do PIB de custo, para trazer ineficiência, censura, sem respeito à Constituição, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas, bom, na regra, o que foi aprovado, e veja, só um parênteses mais, veja como a regra no Brasil não vale nada. Quando eu li isso, a primeira sensação que eu tive foi, eles vão achar um caminho ali para enganar. Foi exatamente o que você quis dizer no teu comentário. Então, a falta de confiança que nós temos na regra brasileira, ela é tanta. Imagina um cara que vem para colocar bilhões de reais aqui. Então, o cara olha e fala, bom, será que faz sentido? Mas, bom, vamos ler a regra como um todo. A regra significa que, hoje, como é que está funcionando hoje?
o teto é 44, só que os tais penduricalhos, que faz com que o salário suba 100, 200, 300, e tem alguns que chegam a receber mais de 1 milhão por mês, os penduricalhos, que também não são tributados, não entrem nesse teto. O que supostamente foi aprovado é que, agora, nessa PEC, os penduricalhos entrariam dentro dos 44. Estou contigo. Duvido por completo. Vamos ver como eles vão fazer, mas a regra é essa e teria que ir para o segundo turno. E o segundo ponto importante foi a questão do repasse para o Fundeb, o Fundo de Educação Básica, em que o governo queria que tivesse um transbordo, ou seja, um repasse de 20% do que a União passa para o Fundeb, e agora será de 10%. Então, isso acabou sendo ruim também, porque abre mais espaço para o governo gastar mais por fora do orçamento, algo técnico também aqui, que caberia a gente entrar, ou seja, os chamados gastos parafiscais. O governo acha mecanismos, assim como a Dilma fazia, e hoje esses gastos que eles acham mecanismos de não passar por dentro do orçamento, mas por fora do orçamento, já está estimado em 100 bilhões de reais. Então, tudo isso incrementa a dívida como um todo. Olá, eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.